Olá, boa noite, muito boa noite. Eu sou Simone Shapira, sócia do Jimmy Network. Jimmy Network é uma plataforma de educação financeira para as mulheres. Olá, boa noite, muito boa noite. Hoje a gente vai conversar com André De Vivo. André De Vivo é o chairman e head de investimento da Sequoia Properties. Oi, André, boa Olá, noite. tudo bom, Simone? Muito boa noite. Estamos muito felizes que vocês estão aqui hoje no Jimmy, fazendo essa live com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de Imagina. poder falar com vocês. Muito, muito positivo, muito bacana. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Imagina, André. André, eu queria começar perguntando para você um pouco sobre você. Eu queria que você contasse um pouco sobre sua carreira, como é que você começou o Sequoia. A gente já se conhece há tantos anos, mas eu gostaria muito que os nossos seguidores soubessem quem é o André De Vivo. Vamos sim. Bom, obrigado. Então, bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar você especialmente e toda a equipe do Gime por esse trabalho fantástico. Eu sou um amante da educação e do formato de transparência, muita comunicação. Então, assim, sensacional esse trabalho que vocês vêm fazendo no Gime. E não é à toa que isso está agregando tanta gente, tantas pessoas se sentindo mais seguras com toda essa oportunidade de ouvir sobre investimento e aprender sobre investimentos, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Eu sou advogado de formação, comecei a trabalhar como estagiário e no escritório eu sempre fui apaixonado pela economia real. Então, eu adoro o mundo real, aquilo que acontece ali na vida como ela é, na base de tudo. E imóvel é o real estate, né? Quer dizer, exatamente a mais real impossível, mais concreto impossível. E assim que eu comecei esse negócio, olhando muito como é que a gente. Eu tinha muitos casos de clientes com imóveis que tinham muitos problemas na parte de gestão mesmo do imóvel. Né? E era uma pena, porque eram relações locatícias mal geridas, eram situações que os imóveis depreciavam, e você via um patrimônio sendo mal administrado, perdendo valor, deixando de capturar muitas oportunidades, e eu acabei montando uma operação para fazer essa gestão de maneira profissional. Falei, vamos fazer isso aqui de uma forma profissional e evitar que a gente precise depois se socorrer de remédios jurídicos para salvar uma situação irremediável. Esse negócio foi indo, dali eu comecei a investir no setor imobiliário, em incorporação imobiliária, em desenvolvimento. Também atuei muito junto a incorporadoras, ao Sinduscon, que a gente fez um trabalho muito interessante para criar o manual de incorporação residencial, depois para fazer também a lei que viabilizaria financiamentos para o mercado imobiliário. Então foi uma atuação no setor, uma atuação com as empresas, uma atuação como investidor. Então esse negócio foi indo. Depois de um tempo, nós acabamos comprando a Sequoia e depois montamos a gestora de valores imobiliários. E a ideia foi fazer uma operação totalmente verticalizada. E o nosso objetivo foi chegar no mercado financeiro, porque o segundo grande objetivo, além de cuidar de estar na economia real, eu queria estar no mercado financeiro. Então, eu consegui juntar os dois quando a Sequoia chegou ao mercado financeiro através de uma gestora. Então, hoje nós temos a gestora de valores imobiliários, que é a Sequoia Fundos, temos a incorporadora, que é o nosso centro de inteligência, ela que esparrama as nossas conexões, é ali que a gente vê o que acontece com o mercado, para onde as coisas vão, o que vai valorizar, o que vai ter problema de infraestrutura urbana, o que vai ser favorável. A parte de gestão, que é da onde a gente veio. E com isso, hoje nós temos uma plataforma totalmente verticalizada, temos um BI 300 sobre gestão, temos mais de 400 imóveis na carteira, já fizemos mais de 20 incorporações, enfim, é uma atividade muito intensa e muito, muito positiva, muito bacana. Que legal, André, muito legal. Me conta uma coisa, qual que é o foco do fundo de vocês? Qual que é o foco Então, principal? o fundo, o Sequoia 3, que é o SEC-R11, né, é o nosso primeiro fundo listado. A gente fez
há uns 3 anos, nós viemos fazendo produtos de incorporação e sempre para aquele investidor que a CVM chama de ultraqualificado, né, o superqualificado, que é o investidor que investe acima de R$1 milhão. O nosso objetivo era trazer um produto um pouco mais acessível ao público em geral, e um produto de renda, que o produto de renda ele permite essa união com o mercado financeiro de uma forma super positiva. E nós trouxemos, nós tivemos a oportunidade de assumir este fundo, ainda como um fundo fechado. Nosso grande propósito era trazer vir à Bolsa com um produto que já tivesse ativos. A gente não queria captar dinheiro para depois ir comprar ativos e sair rendendo. Então, o nosso objetivo era encontrar uma fórmula onde a gente chegasse ao mercado financeiro já com uma base de ativos consolidada. E aí nós tivemos a felicidade de ser convidado para participar de um processo para assumir a gestão de um fundo de desenvolvimento. Era um fundo que visava desenvolver imóveis e vendê-los depois que estivesse com a renda estabilizada. Mas era um fundo que apresentava alguns problemas específicos de estrutura de capital e tinha uma oportunidade ali de fazer um trabalho muito intenso na parte de gestão dos ativos. E nós fomos justamente escolhidos por causa disso, por essa nossa habilidade em fazer esse tipo de transformação. Isso foi acabou sendo uma oportunidade da gente sanear o fundo, segregar os ativos, focar naquilo que a gente considera que é um dos melhores segmentos de renda. O mercado de renda ele tem vários nichos, né, vários segmentos. Nós estamos focados naquele segmento que é o logístico industrial, então ele captura aquela característica industrial, mas com uma base de apelo à logística. Então aquele last mile, aquela renda urbana próxima dos grandes centros, né? Então nós temos um imóvel aqui na Castelo Branco, por exemplo, no quilômetro 30 e alguma coisa, que é bem pertinho de São Paulo. Nós temos imóvel no Rio, que é perto de estação de trem, são renda urbana com essa característica de apelo logístico. Tem olhamos escritórios e lajes corporativas, mas com uma característica também bastante seletiva. Agora, né, sofreu um baque aí esse segmento, obviamente que isso é só uma questão circunstancial. Eu ia te perguntar mesmo, né? E o terceiro segmento nosso é o varejo. Pela pandemia, né, o nosso terceiro segmento. Desculpa, não te interrompi. Pode falar. Não, eu queria falar, o nosso terceiro segmento é o segmento do varejo fora de shopping center, né? O varejo em shopping center ele é muito especializado, então existem fundos excepcionais, muito bons fundos, muito bem geridos, que são focados em shopping center. Aí é uma outra dinâmica, você tem que entender um outro lado do real estate. A gente foca o varejo fora de shopping, então esse varejo que está em centros muito, muito positivos. Mas desculpa, eu interrompi a pergunta que você ia fazer. Não, então, eu queria saber se a pandemia causou algum desconforto, algum problema, né, principalmente nessa parte de shopping. E uma coisa que eu queria que você comentasse também sobre a diversificação, porque você estava comentando aqui os diferentes focos, né, do fundo. E aí, se você puder contar a história das batatas também, eu acho muito interessante. Acho que o nosso público vai gostar de escutar. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, respondendo a primeira parte, a pandemia, óbvio que afetou todo mundo. Eu acho que não tem quem não imaginasse naquele meados de março de 2020 que não estava tudo quebrado e acabado, né? Então a gente olhou e falou, acabou tudo. Inclusive para nós foi um impacto grande, porque nós estávamos no meio do processo de IPO do fundo. No meio não, mas estávamos começando o processo do IPO do fundo. Sim. Interrompemos tudo, obviamente, ninguém sabia o que ia acontecer. Então nós fomos um dos primeiros gestores a olhar, a mostrar para a nossa base de investidores, de uma forma gráfica, né, esses impactos, que depois todo mundo soltou o relatório mostrando quanto impactava na atividade econômica, mas a gente saiu rapidamente mostrando, falou, olha, o nosso portfólio era um portfólio muito bom, que tinha uma característica muito resiliente, né, e a gente fez uma avaliação ali que a gente seria muito pouco impactado pela pandemia. E, de fato, foi zero. Passado um ano, a gente teve nenhuma inadimplência, nenhuma vacância, não aconteceu nada, foi fantástico. Obviamente que tivemos ali todo o desgaste de ficar muito, negociando muito, conversando muito, entendendo a situação dos locatários. Mas, de novo, a nossa origem sendo muito densa na parte de gestão de ativos performados, acaba sendo para nós um processo muito natural lidar com os inquilinos e entender isso. Então foi uma situação de muita apreensão,
mas o impacto prático na nossa carteira foi zero. A gente ficou muito bem. E aí eu emendo a sua segunda pergunta, que foi bem, super pertinente a esse ponto, porque uma das grandes coisas é a diversificação, né? A gente vem defendendo de uma forma intensa a diversificação, e eu acho que essa sua pergunta sobre as batatas irlandesas se deve a um artigo que a gente escreveu, o Fábio, que é o nosso CFO e eu, que saiu no Valor Econômico faz uns 20 dias mais ou menos, e é um artigo muito interessante porque a gente quis relembrar de uma forma curiosa, né, o poder da diversificação, né, e é um pouco a história de que as batatas, quando foram importadas para a Europa para se desenvolverem na Europa e atenderem o mercado, que é um alimento excepcional, acabou sendo importada em poucas variedades. E a variedade que foi importada foi aquela que foi afetada de maneira brutal por uma situação que, de alguma maneira, a gente pode correlacionar ao coronavírus, né? Porque foi uma situação de pandemia, uma praga, matou milhares de pessoas. E analisando tempos depois, o que se percebeu ali? Que tinha havido uma concentração na importação. Então, deveriam ter sido importadas variedades mais amplas, para que esse fenômeno não afetasse de uma maneira brutal. E o nosso investidor, brasileiro em especial, mas o investidor em geral, já deve ter ouvido sempre falar aquele ditado, não coloca todos os ovos numa mesma cesta, né? Então, uma das dificuldades que você tem como investidor, o saber investir em ativos em geral e no imobiliário em especial, é compreender o nível de diversificação que você deve ter para que a sua carteira atinja o ponto ótimo de rentabilidade e o ponto adequado de risco, né? E nós entendemos, a Sequoia entende que é um papel do gestor fazer esse trabalho. Então a gente entende que se nós tivéssemos um fundo monossetorial, nós transmitiríamos para o investidor essa responsabilidade dele fazer a seleção e essa diversificação. Então ele saberia como ele comporia a cesta dele. E nós entendemos que é o papel do gestor fazer isso, trazer um produto que tem uma diversificação adequada. Então, Simone, nós temos um produto, nós temos ativos que a gente olha para eles com muita atenção para encontrar não só a qualidade dele, mas o nível de importância que ele tem para o locatário. Então, quando um locatário tem, vamos dizer, nós temos um Atento como inquilina nossa, ela tem 50 sites no Brasil. Nós temos 2 imóveis, 1,5, porque o fundo tem 50% de um e 100% do outro. Esses 2 imóveis são hiperestratégicos na operação deles. A gente sabe disso. Ao mesmo tempo, nós temos um galpão que é alugado para uma multinacional de autopeças, uma das maiores do mundo, uma empresa extremamente sofisticada, mas qual veículo ela atende? O Onix, que é o carro mais vendido do Brasil, mais produzido no Brasil. Então, você vê como a gente tem. Então, é uma diversificação interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem uma loja alugada para o Saint-Marché, que é um segmento de alimentos que foi super bem na pandemia. Temos um galpão excepcional aqui em Jandira, esse que eu mencionei em São Paulo, que é alugado para uma empresa de alimentos também, que também se beneficiou muito. Tem algumas características do imóvel misturado com a prioridade dele para o inquilino e depois, obviamente, essa diversificação que faz com que você não fique num ramo só da economia, né? Então, o nosso objetivo é trazer uma experiência positiva de renda para o investidor, né? Claro. André, você como gestor, como é que você vê esse descolamento do IGPM com o IPCA? Essa é a grande vivência do dia a dia dos proprietários de imóvel agora, né? Eu imagino que você deva estar encontrando isso aí em tudo quanto é canto, né? Porque todo mundo sai no jornal todo dia, né? O índice do aluguel, né? O IGPM ele ganhou esse apelido de ser o índice do aluguel. E esse é um ponto interessante, porque você tem uma situação absurda, né? Para todo mundo aqui que nos assiste, quer dizer, o IGPM, para uma inflação aí de aproximadamente 5% dos últimos 12 meses, o IGPM está acima de 35%, está 37%. Quer dizer, você imagina a confusão que dá se você tiver uma aplicação desse tamanho. Então, houve uma bagunça, mais uma bagunça no setor de locações, né? De novo, a importância de ter um gestor profissional que entenda do mercado para conseguir lidar com essa situação. Então, a gente vê isso de 2 maneiras. Uma, para aqueles imóveis que estão muito defasados, certamente os proprietários encontraram uma boa oportunidade de conversar com seus inquilinos, porque eles podem aplicar
um reajuste menor, mas ainda assim capturar um pedaço dessa diferença. No nosso caso, os nossos ativos estão a níveis de mercado, então a gente não tem não usamos o IGPM para corrigir essa defasagem, porque ela não existia. Então, o que nós tivemos foi uma articulação enorme com os inquilinos, é muita conversa, né? Uma parte de entender a operação do inquilino, ao mesmo tempo respeitar um índice que faça sentido. Então, foi curioso como nós já tínhamos nos desabituado a ficar discutindo índices inflacionários. De repente, estamos aqui de novo com situações como essa. Né? Mas, no fim, deu tudo certo. Assim, acho que a economia vai se acertar, os proprietários de imóveis estão muito focados em resolver. No nosso caso, já está tudo praticamente equacionado. E sobre preço e o valor patrimonial, isso realmente importa em fundos híbridos? Esse é um ponto excelente de ser olhado pelos investidores de fundo. Né? Quando você investe, o investidor de imóvel, eu brinco que todo mundo entende um pouquinho de imóvel, né? Assim como todo mundo entende um pouquinho de futebol, todo mundo entende um pouquinho de imóvel. Então todo mundo sabe, conhece, vê o imóvel. Na pandemia, todo mundo virou médico, né? Mais ainda, mas todo mundo virou médico. Você vê, o brasileiro tem essa vontade, né, também de dar palpite em tudo, mas é verdade. Agora todo mundo entende de vacina, entende de tratamento, entende de tudo. Né? E no imobiliário é muito forte esse movimento das pessoas. Então o que acontece? Quando você compra um imóvel, você vai lá e paga, vamos dizer que o imóvel vale 100 mil reais, ou 1 milhão de reais. Você vai lá e paga aquele valor que você interpretou como sendo um valor justo. Se, por algum motivo, esse imóvel está íntegro, continua tendo todas as suas características iniciais, mas por algum motivo uma pessoa ofereceu 800 mil, ele não vale 800, ele continua valendo 1 milhão. Certo? Então, qual é o preço do imóvel? Deveria ser o valor dele. Né? No caso dos fundos, isso é muito interessante, esse ponto, porque no caso dos fundos, como é que as pessoas, o investidor, entende quanto vale um imóvel? Ele tem que olhar os relatórios do fundo. Na verdade, o gestor é obrigado a divulgar esses relatórios, a fazer essa avaliação por um consultor especializado. Então, no caso do nosso fundo, a gente usa a Colliers. A Colliers faz uma avaliação do fundo, ela diz, olha, o seu imóvel vale X milhões de reais. Então, no nosso caso, o patrimônio inteiro do fundo vale 156 milhões de reais. Isso é o valor de avaliação dele. E tem mais do que um método de avaliação. Tem o método de ver o tijolo, né? Vai lá quanto é o terreno, quanto custa para construir, quanto vale aquilo, e tem um método em função da renda, né? Um percentual sobre a renda. E esses métodos têm que se cruzar. O preço de um fundo listado é o preço das ações de uma empresa listada em bolsa. Então, como é que você tem isso? Se uma empresa é boa ou é ruim, o preço das ações tende a refletir isso, mas não necessariamente no mesmo momento. Com o fundo imobiliário acontece igual. Então, você olha, os fundamentos do fundo, eles estão íntegros, a avaliação está adequada. E quando você olha a negociação em bolsa, você fala, poxa, mas está acima ou está abaixo do valor patrimonial? Então você tem que tomar cuidado nos dois cenários. Se o teu patrimônio vale 100 unidades monetárias e em bolsa ele está por 150, tome cuidado, porque alguma coisa está fazendo uma valorização de uma certa forma artificial. Da mesma forma, o contrário. Se ele vale 100 e está por 70, também tem uma certa artificialidade. Então é muito importante para o investidor entender que ele está amparado pelos órgãos regulatórios, pela CVM, por todo o arcabouço legal que existe no Brasil, legal regulatório, e pelo gestor. O gestor tem a obrigação de trazer esses valores. Né? Então é um dos pontos mais sensíveis no investimento, é saber o quanto é o valor do patrimônio do fundo. E depois ver como ele está se comportando na Bolsa. Falando em fundo, André, qual que é a importância do gestor? Esse é um ponto que diz tudo. Né? A gente costuma... Eu gosto de dizer um ponto muito importante, porque os principais fatores que o investidor deveria olhar para investir no fundo deveria ser a qualidade dos ativos, o preço desses ativos, né? E o gestor. Porque o gestor é absolutamente tudo. Quer dizer, um bom gestor faz uma diferença enorme e um mau gestor faz uma diferença enorme. Tá. E tem uma questão muito, muito curiosa, eu acho essa oportunidade dessa pergunta excelente, porque o gestor, ele não é um vendedor para o investidor.
né? Então não é como você está naquela relação polarizada, que um está vendendo, o outro está comprando, ou vice-versa. O gestor, ele é remunerado pelo investidor. Quem paga o gestor é o fundo pertence aos investidores. Então, o gestor, ele está ao lado do investidor. Então, aquele gestor que mente para os seus investidores, ele acaba banido do mercado, porque ele vai continuar com o investidor, né? Então, por exemplo, você se interessa pelo fundo, ouve o gestor falar, olha, o fundo tem determinadas características, você, em função disso, em função dessas comunicações formais, né, tem o gestor se comunica com o mercado através de palavras permitidas, né, no que nós estamos fazendo aqui, através de fatos relevantes e através de relatórios. Você vai informando o seu investidor. Aí o investidor olha aquilo e fala, puxa, o gestor me disse que esse era um contrato de 5 anos, que o ativo estava em dia. Aí você olha lá depois e fala, pô, mas peraí, não estava, não veio a renda que eu esperava. Evidente que isso aqui penaliza o fundo, mas ninguém consegue deixar de comunicar exatamente a situação real. E o gestor, ele está ao lado do investidor, ele é parte do processo, né? Ele é remunerado pelo investidor, e ele está ali. Então, muitas vezes eu vejo, assim, nesses fóruns, né, as pessoas falam, mas eu descobri que o tal fundo, o aluguel vai cair, o aluguel vai subir. Não deveria descobrir, porque o gestor se comunica, né? E o gestor não mente, o gestor não vai mentir. Um bom gestor não vai mentir para o investidor jamais. Ele vai sempre reportar aquilo de uma forma estudada. Ele está ao lado do investidor. Então, eu acho que isso é uma mudança de cultura no Brasil. Um casamento, né? Mas isso vai evoluir muito, porque você sabe que o mercado de fundos tem uma curiosidade, o mercado de fundos imobiliários tem uma curiosidade muito grande, né? Em 2016, nós tínhamos 80 mil investidores no mercado de fundos listados. Neste ano, nós estamos chegando agora, no mês de junho, a 1.400.000. Né? Você imagina, de 80 mil para 1.400.000. 50%, 85% desses investidores estão na Bolsa investindo em fundos imobiliários há menos de 2 anos. E 50% há menos de 1 ano. Então, o nível de relacionamento que se iniciou é muito recente, né? Então, é natural que um investidor olhe para um gestor e veja uma pessoa no polo oposto. Ele parece que é um vendedor para ele ser um comprador. E, na verdade, não é isso, né? Ele tá fazendo um trabalho para gerar valor numa carteira de ativos imobiliários e se apropria desse valor aqueles investidores que fizerem parte disso. Então, o gestor ele é uma parte fundamental do processo e ele está no processo para gerar valor para o investidor. Ele não está no processo para ficar num polo oposto do investidor, né? O país todo polarizado em tudo quanto é coisa também polariza um gestor com investidor, mas não é. O gestor é parte para criar valor para o investidor. Claro, claro. André, a cota do fundo, ela caiu desde o seu IPO. Ela vai subir? Agora me tira uma curiosidade, como é que essa cota sobe? E outra coisa que eu queria te aproveitar se contar. Eu acho que assim... bom, eu obviamente que eu tenho limitações regulatórias, né, para falar e até externar minha opinião excessivamente subjetiva. Então, eu vou ficar com a opinião mais objetiva. Então, em primeiro lugar, de fato, o nosso fundo apresenta uma variação negativa da cota, né? A gente fez o IPO no finalzinho de fevereiro, né? Começou a negociar no último dia de fevereiro, e a cota caiu, o que a gente não se conforma, né? Porque você fala, não é possível, um fundo que tem, como você perguntou agora há pouco, né? O valor patrimonial dele está íntegro, os fundamentos do fundo estão intactos, então ele tem bons ativos, boa receita. Nós tínhamos contrato que venceria em setembro desse ano, prorrogamos até 2028. Nós tínhamos 2 contratos que a gente fez em negociações, já demos o disclosure do valor correto desses 2 contratos novos no nosso prospecto. A renda que está sendo distribuída hoje, ela é praticamente a renda que já vai estar em função dessas 2 renegociações, então não tem nenhum motivo objetivo para esse fundo cair da cota. Eu atribuo essa queda, de uma certa forma, a uma base de investidores que estava lá, quando você sabe, Simone, que esse fundo
ele foi o maior fundo do Brasil, que era um FIP e foi transformado num FII. Era um fundo de investimento de participações e foi transformado num fundo de investimento imobiliário e foi listado. Porque houveram várias transformações, mas eram fundos de poucos investidores. Nós tínhamos aqui 170 investidores já no fundo, uma base totalmente pulverizada, o maior investidor não tinha nem 3% do fundo. Foi uma decisão, assim, um processo muito importante de comunicação com essa base durante o trabalho que nós estamos fazendo de preparação do fundo. Então, quando ele chegou à Bolsa, existiam pessoas que estavam no fundo há 10 anos ou 9 anos e provavelmente querendo liquidez. Então, viram essa janela de liquidez, houve um ganho muito importante que foi gerado para esses investidores, do qual nós nos orgulhamos, mas de uma certa forma pressionou um pouquinho no começo para essa venda. E aí, aquilo que eu falei, a cota não está ligada ao valor num primeiro momento. A longo prazo, elas se equiparam. Né? Mas num primeiro momento, você tem um descolamento, o fundo está negociando abaixo do valor patrimonial. Nossa expectativa é que ele chegue lá. E aí, respondendo a segunda pergunta, como é que sobe o valor do fundo? Né? Eu vou dizer duas iniciativas que a gente aprecia muito aqui na Sequoia. Primeiro, é transformar o fundo conhecido. Então, nós tínhamos 170 investidores, como eu falei. Nós fizemos o IPO, começaram a participar conosco mais 780 investidores. Então agora nós já estamos chegando a 1.500 investidores, dobramos já o número de investidores. E a liquidez do fundo, quer dizer, a quantidade de cotas que são negociadas diariamente, ela subiu 40% no primeiro mês, subiu mais 40% no segundo mês, já subiu mais 40% esse mês. Então, ela vem subindo. Semana passada, negociou uma média de 300 mil reais por dia, que é um bom volume, ele ainda vai subir mais. Então, quanto mais a gente torna o fundo conhecido, mais a gente explica, mais a gente traz novos investidores para a base, a nossa expectativa é que o fundo, em função disso, o fundo comece a ter um pouco mais de liquidez e as pessoas começam a entender que ele está barato. Né? Então, basicamente, eu diria para vocês, são os 3 Cs. Né? Então, é muita comunicação, tem que ter muita confiança nessa base, nos ativos, que é o que a gente vai transmitindo com isso, e tem que crescer. Então, o crescimento do fundo vem com a liquidez e virão novas emissões, que vai transformando o fundo maior. Confiança e comunicação. Comunicação. Muita comunicação. 3 Então, Cs. Os 3 Cs aqui, que é o que a gente vem fazendo. Então, por exemplo, o esforço que a gente vem fazendo de comunicar com a base, nós não estamos captando nenhum recurso, nós não estamos fazendo nada, nós estamos só divulgando o fundo para que as pessoas conheçam, se interessem e invistam. Né? Diferente de um processo, quando você está no processo de IPO, que você está oferecendo cotas para serem compradas por investidores, esse esforço que nós estamos fazendo nesses tempos recentes, ele é exclusivamente voltado à divulgação do fundo, porque, na nossa opinião, é um dos melhores fundos que tem no mercado, é um fundo diversificado, como eu falei, que traz uma enorme quantidade de benefícios, tem bons ativos, tem ótimas perspectivas de renda, então ele deveria estar sendo negociado no mínimo no seu valor patrimonial, mas mais acima, talvez, pelo yield, né? Porque o fundo imobiliário ele também está ligado a um percentual de renda sobre o patrimônio. Então, se você tem uma cota de R$100 e você distribui, por exemplo, 6% de renda, você está numa categoria. Se você distribui, e aquele 6% é 60 centavos, por exemplo, se você sobe isso para 80, ele deveria subir o valor da cota também. Ele não deve aumentar a relação de distribuição de resultado em relação ao patrimônio. Deveria o patrimônio subir junto. Claro, claro. E agora me conta uma coisa, os juros estão subindo. Como que isso vai interferir no fundo? Olha, toda a economia real sofre com juro muito alto. Né? É óbvio que o investidor, quando ele não tem oportunidade de capturar rendimento, ele tende a tomar risco e ir para ativos da economia real. Então, juro baixo é imperativo, ele beneficia a economia como um todo e especialmente a indústria imobiliária. Então, o que a gente enxerga é que um juro baixo não é necessariamente um juro de 2%. Tá? Então, inclusive, quando a gente estava no processo de IPO, que estava em roadshow, oferecendo fundo, a gente tinha essa pergunta, o juro estava 2%. A gente fala, esse 2% não é sustentável, a gente sabe que isso aqui é uma situação temporária. Agora, enquanto os juros estiverem em nível de saudável dentro da economia, a gente interpreta que isso vai continuar favorável.
Então, o juro de 5, 6, 6,5, 7 não muda muito. Se o juro vai para 12, complica bem, porque aí, óbvio, o investidor não vai, ele vai preferir produto que ele investe sem tomar nenhum risco, com toda a liquidez, sem fazer nada. Né? Então, que é como o Brasil viveu aí nos bons anos de juros altíssimos, o investidor não tinha por que colocar o dinheiro dele na economia real, ele colocava o dinheiro dele só em produtos financeiros. Claro. Mas nós achamos que nesses níveis saudáveis, a indústria de fundos vai operar normalmente. Sim, sim. E como é que você vê o futuro, né, do SEC R11? Como é que você vê o futuro? Olha, assim, como eu falei, a gente faz aqui o que a gente gosta, né? A gente acredita que esse fundo ele começou com uma base de ativos muito saudável, né? Então, você pode começar um fundo por duas fontes. Ou você capta dinheiro, vai ao mercado, compra ativos, ou você vem com os ativos e leva ao mercado e já tendo essa base. Nós viemos já com essa plataforma pronta, e o nosso fundo tem um capital autorizado de 4 bi. Então não significa que... o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode ir fazendo novas emissões exclusivamente por um ato de deliberação do gestor. A gente não precisa nem esperar, nem convocar uma assembleia e autorizar. Então vai muito, aí de novo a importância do gestor. Né? Por que o gestor faz ou deixa de fazer uma emissão? Por respeito aos investidores e principalmente porque o nosso foco, né, o foco de todo bom gestor, e o nosso também, é de fazer emissões que gerem valor para o investidor. Então, como é que elas geram valor? Elas geram valor se você tem um preço da sua cota alto para você poder continuar no processo de aquisição, eles geram valor. Se você consegue fazer boas negociações na compra de ativos, que criem esse valor para o cotista atual e para os novos que entram, naturalmente. Então, o nosso processo, a gente vê assim, uma longa estrada. Nós estamos aqui por uma maratona, não é uma corrida de curto espaço, é longo tempo, gerando experiência positiva para a base de investidores, gerando bons retornos. Então, a gente enxerga um fundo saudável, distribuindo resultado consistentemente, uma boa renda diversificada e com muito crescimento do fundo para que esses riscos continuem sendo diluídos e criando valor para os cotistas. Sim. André, conta uma coisa para mim. Na área de incorporação, qual que são os lançamentos? Então, a gente, o mercado de incorporação é um mercado muito dinâmico também, né? Todo mundo em busca de oportunidades. É um mercado que tem um ciclo muito longo, né? Quando você pergunta juros, sempre fica mais longo ainda. Então, a Sequoia atua no mercado de incorporação, parte por faz parte dessa nossa verticalização, ter essa inteligência de mercado, e é a incorporadora que dá isso. A incorporadora que te dá um network, a incorporadora que te dá a visão do poder público, infraestrutura, legislação, tudo aquilo que acontece em termos de caminhar da cidade, a incorporadora ajuda muito nesse processo. Então, no nosso caso, nós temos 11 incorporações em andamento nesse momento. A meta desse ano é fazer mais 8. A gente amarrou aí no primeiro semestre 4 negócios que estão sendo agora implementados. Temos 2 lançamentos previstos para esse ano. Então a gente vê o mercado com muita a demanda. A gente atua muito no mercado atendendo demanda, né? Então o nosso objetivo é sempre compreender bem a demanda e oferecer produtos que que tenham uma necessidade de mercado. Então, nós temos estamos muito animados. O mercado financeiro, o mercado imobiliário vem se sofisticando muito desde que houve essa aproximação com o mercado financeiro, né? Então, e a gente pretende... E está bem aquecido também, né? Muito aquecido. Muito aquecido, né? Mas muito profissional, né? Muito profissional. Mercado que vem se profissionalizando, vem respeitando de uma maneira muito forte o investidor, o comprador, todo esse arcabouço regulatório, né, que privilegia essas relações vem sendo favorável. Você sabe que, como eu te falei, quando eu comecei esse negócio há 32 anos, né, com o objetivo de levar para o proprietário de imóvel uma visão de investidor, né? E isso, se você olhar hoje como funciona a legislação de fundo no Brasil, que é espetacular,
O Brasil é um país extremamente sofisticado, protege muito o investidor, o nível de responsabilidade que o gestor tem é enorme, então, assim, é muito favorável. Quando você olha o mercado de incorporação... O FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, ele tem a proteção, né? Está no fundo garantidor? O fundo de investimento imobiliário, ele tem a sua... Ele é como se fosse uma... Se você quiser comparar, assim, como você compara com uma empresa. Ele é segregado, né? Ele já é fora do patrimônio ele não é o patrimônio do gestor, como eu falei, ele é patrimônio dos cotistas do fundo, né? Então, quando você tem ele na CVM, ou listado em bolsa, você tem ali toda uma fiscalização instantânea, né? Tempo real em cima do fundo, que faz com que aquela base de ativos ela continue ali, continue íntegra, né? O fundo não pode tomar dívidas. Então, o nível de risco que você... É muito menor. Eu até costumo dizer o seguinte, que o FII, Fundo de Investimento Imobiliário, é o que eu chamo da próxima fronteira de como você vai investir em imóveis. Eu acho que todos nós aqui lembramos de que não existia fundo de ações, né? Fundo de ações é uma coisa recente. Antes as pessoas tinham ações diretamente. Depois começou a ter os fundos. Hoje você tem gestores brilhantes de ações que têm resultados excepcionais, porque eles é um mercado que, obviamente, se desenvolve cada vez mais. Lá fora nem se fale, né? Mas aqui vem cada vez mais sofisticado. E o mercado de fundos imobiliários, ele veio bem depois, né? Ele é muito mais recente. Como eu falei há pouco, você tinha 80 mil investidores, você tem hoje 1 milhão há 5 anos, hoje você tem 1 milhão e 400 mil investidores. Nos Estados Unidos tem 90 milhões de investidores em fundos imobiliários listados, né? Então você vê como ainda é um produto que vem se desenvolvendo. Então, essa proteção que o fundo imobiliário tem é enorme para o investidor, é enorme. Então, eu diria para você que você corre menos risco sendo cotista de fundo do que sendo proprietário de imóvel. Porque sendo proprietário de imóvel, você tem um monte de trabalho que você tem que fazer. Fora a diversificação, né, André? Fora a diversificação, né, que é excepcional. Você sabe, André, os nossos professores aqui no Jimmy Network, eles batem muito na tecla da diversificação de ativos. Então, dentro de cada classe de ativo, primeiro você tem que diversificar os ativos e dentro de cada ativo você também tem que diversificar. Então, dentro da classe, vamos dizer, de imobiliários, a gente vê o FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, uma grande oportunidade. E a gente realmente está encantado com a Sequoia, porque a Sequoia faz a diversificação dos ativos dentro do seu FII. Exatamente. Diferentes frentes. Então, tem uma proteção natural. Então, isso, assim, a gente estava conversando com os professores e eles estavam explicando para a gente, olha como a Sequoia realmente está à frente de todos os outros fundos imobiliários, né? Realmente está um passo à frente de todos. Isso é muito bom, né? E como você falou, né? Tá junto com a inteligência, né? A inteligência da incorporação, né? Você começou falando na live que é a incorporadora, vamos dizer, a inteligência. Então, vocês estão andando juntos, né? Você está usando... A gente, assim, você tem muita gente do mercado financeiro que foi para o mercado imobiliário, você tem pessoas do mercado imobiliário que foram para o mercado financeiro, né? Então, quando essa junção aconteceu, ela veio por esses dois lados. No nosso caso, nós é muito do mercado imobiliário. Então, a gente tem esse know-how todo de mercado imobiliário e fomos acessar o mercado financeiro para poder justamente levar para o investidor a oportunidade de investir com essas características que você falou, né? Para a gente poder levar uma diversificação, levar uma gestão profissional. Você imagina o seguinte, Simone, se você você pegar um investidor de R$100, ele pode investir num fundo como esse. Assim como um investidor de 10 milhões de reais, 15 milhões de reais, investidores grandes, você tem um leque grande. Esse investidor vamos dizer, de 15 milhões de reais, ele tem muitas oportunidades, né? Então, ele consegue comprar ativos sofisticados, ele tem bons assessores, ele tem bom fluxo de oportunidades, bom pipeline. O investidor menor, de 100 reais, ou de 50 reais, ou de 100 mil reais, 200 mil reais, ele acaba tendo menos oportunidade de ter essa diversificação a partir da originação para ele. Então, a possibilidade de investir isso através de fundos é muito vantajosa, né? Então, quando você compra cotas de um fundo, vamos imaginar que você ponha 100 mil reais num fundo. É como se você comprasse um imóvel de 100 mil reais. Quanto você paga além das cotas? Zero. Quando você compra um imóvel, você tem que pagar escritura,
ITBI, o registro dessa escritura. Você tem uma série de custos transacionais. É um risco enorme. Você vai para a história das batatas irlandesas. Não tem a dúvida, exatamente. Então, e quando você vende a mesma coisa, você tem custos transacionais muito altos. Então, é natural que a indústria de fundos imobiliários vá se desenvolver muito. Né? É natural. Então, eu acho que o papel dos gestores de hoje, né, é levar para o mercado, é explicar para o mercado como isso funciona, porque é uma indústria que você imagina que metade desses investidores estão investindo apenas há um ano na Bolsa. Metade. Então, assim, é quase todo mundo novo. De cada 2 que você olha, um chegou agora. Né? Então, é incrível como precisa ser ainda muito assimilado, muito entendido, mas gera oportunidades incríveis para os investidores, porque você consegue ter essa diversificação e essa flexibilidade. Se você comprou um imóvel que você errou na compra do imóvel, primeiro, você comprou um imóvel pequeno, você não vai ter uma qualidade de locatário muito desenvolvida, você não vai ter uma qualidade de imóvel muito alta, você não vai ter uma qualidade de gestão muito alta. No fundo, você tem tudo isso. Né? Tudo isso de uma vez só está ali dentro desse pacote. E se você mudar de ideia e quiser vender, você vai na bolsa e vende. Tá certo? Você pode não vender de uma vez, mas você vai vendendo aos pouquinhos. Muito mais fácil do que se você fosse vender um imóvel. Né? E também, às vezes você tem lá uma reserva imobiliária e você precisa vender, você precisa de 20% do valor do imóvel. Você tem que vender o imóvel inteiro para usar aqueles 20%. Quando você tem isso através de fundos, você pode vender só o que você precisa. Então, deter cotas de fundo imobiliário, a meu ver, é uma tendência irreversível. E eu acho que todo investidor vai acabar mais dia, menos dia, tendo que compreender em profundidade como funciona. Né? Por e isso sabe, que André, como é que eu faço? Eu começo comprando um pouquinho para aprender. Sabe? Porque enquanto você não compra, você não olha no dia a dia. A hora que você compra, você começa a seguir. E aí você começa a aprender e entender o que é esse mercado, né? Eu acho que assim, eu recomendo muito, né, a compra pequeno, que nem você falou, R$100. Eu acho que independente, né? Cada um sabe o tamanho, né? Claro. Eu acho que assim, para você aprender e aprender a acompanhar o que é um fundo de investimento imobiliário, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se vocês hoje fossem lançar um outro fundo, o que vocês têm no pipeline? O que você imagina? Então, eu acho que especificamente, assim, o nosso produto de renda é esse. Então, nós não vamos lançar outro fundo. Tá? A nossa convicção é uma dedicação plena e total ao Sequoia 3. É o SEC R11, a gente vai cuidar dele até ele chegar no potencial máximo dele. Então, hoje, a gente tem, para você ter uma ideia, a gente tem esses anos todos de atividade, a gente acabou desenvolvendo um modelo financeiro muito sofisticado para avaliar todo esse pipeline, tudo que aparece para a gente investir e o que a gente vai buscar. Então, nós olhamos 7 verticais que a gente se preocupa muito com elas. Então, a gente olha a qualidade do inquilino, prazo de contrato, a qualidade do imóvel, a qualidade da garantia, percentual, potencial valorização, potencial facilidade de reposição do inquilino se ele sai. Então a gente olha são 7 verticais, a gente dentro de um modelo financeiro, e isso que vai compondo o nosso portfólio. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 40 oportunidades de investimento já em diferentes níveis de conversa. Tem desde aquelas que já estariam maduras para a gente adquirir, até aquelas que ainda estão nas conversas preliminares. Nós fazemos tudo isso mantendo os critérios tradicionais de avaliação, então a gente continua contratando empresas avaliadoras. Para você ter uma ideia, um dos imóveis que nós compramos com os recursos da oferta foi uma loja alugada por Saint Marché, aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn. É um bairro que se verticalizou muito nos últimos 10 anos, mas ainda não se adensou. Né? Ele está se adensando gradualmente. E essa loja, pelos nossos critérios, a gente poderia pagar 17 milhões e meio, que foi o que nós pagamos nela. A avaliação da Colliers foi de 19 milhões e meio. Quer dizer, você vê como a gente tem esse critério seletivo. Então, a gente tem muita oportunidade ainda no pipeline. Nós vamos continuar aumentando esse fundo. A nossa expectativa é que esse fundo cresça, não sei se ele vai chegar aos 4 bi, provavelmente não, mas ele vai ser um fundo grande. Quando ele tiver um tamanho muito grande, a gente pensa no outro, mas nosso foco é cuidar desse fundo. Entendi. Muito bom. E me conta uma coisa, qual que é a diferença
de um fundo de tijolo para um galpão logístico? Então, o mercado precisa. Você sabe, queria só fazer um comentário sobre o que você falou de investir pequenininho, né? Começar a experimentar, que esse é um negócio muito sábio, né? Você começar a entrar, experimentar e a girar. Porque você falou, você sob a ótica do investidor, o investidor experimenta e ele começa a olhar. Né? E sob a ótica do gestor, tem um fenômeno muito interessante, que é fundamental, que é o gestor se comparar. Né? Então, faz parte da nossa obrigação a comparação com outros fundos semelhantes. Então, quando você investe, invariavelmente, você vê o gestor falando, olha, o meu fundo tem essa característica, quando eu me comparo com o fundo X, Y, Z, etc., ele vai mostrando. Então, você tem, ao mesmo tempo, essa comparação imediata para te explicar um pouquinho mais o mercado. Então, você não ganha só o entendimento do seu fundo, você acaba ganhando um pouquinho de visão de mercado também, que todo gestor acaba trazendo um pouco. Né? E no caso específico, o mercado adora e precisa dar nomes. Né? Então, o mercado dá nome, ele segmentou, então você tem todas essas classes de ativo, e ele tenta explicar o que é um fundo de tijolo, que é ativo real, do que é um fundo de outros produtos relacionados ao mercado imobiliário, como, por exemplo, crédito. Né? Então, fundos de CRIs, tem outros produtos que não são tijolo. Então, tijolo é quando você tem o ativo ali mesmo. Então, eu investi num fundo que comprou um imóvel e ele paga esse aluguel que é distribuído para mim. E essa questão de fundo de logística com fundo tradicional de tijolo é importante dentro da característica de segmentação. Uma coisa que eu recomendo chamar a atenção é muito para a depreciação do ativo. Né? Então, quando você compra qualquer imóvel, quando você constrói um imóvel, ele está pronto, ele está 100% íntegro, novinho. Com o tempo, ele vai depreciando. Você precisa repor investimento nesse imóvel para ele manter o seu valor. Isso é natural, como tudo. Né? Na sua casa, se você deixar ela, deteriora. Você tem que sempre atualizar, arrumar. E o imóvel de renda, mais ainda. Então é importantíssimo você calibrar isso. Nos fundos de galpão logístico, essa depreciação ela acaba ficando um pouquinho mais evidente, porque o valor do tijolo versus o valor do terreno, muitas vezes é muito relevante. Né? Se você tem um imóvel, uma laje na Faria Lima, o terreno na Faria Lima é tão alto e vai se valorizando tanto que mesmo que a depreciação do tijolo vá acontecendo, o terreno vai suprindo. Né? Em galpões, isso não é tão evidente. Então, por quê? Porque muitas vezes está numa região que ela valoriza tanto, sim. E o que vale ali é aquilo que você montou. Você construiu um galpão espetacular, alugou para o inquilino, e ele vai usando esse imóvel, ele vai gastando esse imóvel com o tempo. Aí vem um do lado e faz um mais bonito que o seu, mais moderno, mais atualizado. O seu desvaloriza. Né? Então você precisa tomar muito cuidado com essa questão da depreciação e da valorização. E ela é muito evidente nos galpões, talvez por isso a pergunta, né? Porque aí chama atenção a questão dessa questão de depreciação. Mas é um fundo de tijolo também, né? Todo galpão logístico é exatamente um tijolo, mas ele tem essa pequena característica. Todo imóvel a gente olha muito para essa questão de reserva de valor, né? Porque importa demais. Às vezes você comprou um imóvel por R$1 milhão, alugou ele por R$10.000 por mês, quando acaba o período, sei lá, de 5 anos de contrato, você vai ver quanto vale o imóvel. Vale 600 mil. Bom, um pedaço daquilo que você recebeu não era aluguel, era depreciação, né? Que você foi perdendo ele, tá certo? Foi perdendo o valor dele. Então precisa tomar cuidado. André, eu acho que a gente já podia começar encerrando. São 8h50, muito mais do que a gente combinou. Uma delícia conversar com você. Então, hoje, o Gini Network, uma plataforma de educação financeira para as mulheres, conversou com o André De Vivo, Chairman e Head de Investimento da Sequoia Properties. Então, um prazer, André, enorme ter você aqui com a gente no Gini Network. Eu falo também em nome das minhas sócias, Regina Giacomelli Politi e Marilene Bertoni Nigro. Bom, eu agradeço muito, obrigado pela oportunidade de falar pelo fundo, parabéns ao Jimmy,
Parabéns por todo esse trabalho de educação, de conscientização financeira. E foi uma alegria poder, de alguma maneira, contribuir para isso e que todo mundo conheça melhor o funcionamento do mercado imobiliário. Eu acho que fundos imobiliários é uma tendência de futuro e fico muito feliz que o Jimmy esteja olhando para isso. Muito obrigado. Uma coisa importante, né, André, que a gente queria destacar, se vocês tiverem dúvida, não deixem de encaminhar suas perguntas para nós. O André vai responder, a gente encaminha as perguntas para o André e o André vai responder. Todas elas. Responderemos Podem todas. perguntar, porque às vezes você vai reassistir a live e você tem alguma dúvida, alguma questão, não deixem de perguntar. O André está super aberto a responder as suas dúvidas e seus questionamentos. Exatamente. Gente, então, boa noite, André. Super obrigada. Conte sempre com a gente. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos. Gente, tchau, pessoal.